Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa neste momento. É uma alegria ter você aqui mais uma vez para ouvir a palavra do nosso Deus. Antes de começarmos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe essa mensagem e deixe o seu comentário aqui embaixo. Hoje vamos meditar em Romanos 12. Este capítulo nos ensina a viver uma vida consagrada a Deus, oferecendo nossos corpos e mentes como sacrifício vivo. Paulo nos mostra como transformar nossa mente, usar nossos dons para servir aos outros e viver com amor, humildade e unidade no corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Romanos, versículo 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Romanos, versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se a profecia, usemos na proporção da nossa fé. Romanos, versículo 7. Se serviço, sirvamos. Se ensinar, ensinemos. Romanos, versículo 8. Se exortar, exortemos. Se contribuir, que seja com generosidade. Se presidir, com zelo. Se exercer misericórdia, com alegria. Romanos, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Romanos, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos, versículo 13. Ajudai aos santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Romanos, versículo 14. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos, versículo 15. Sede unidos entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, depois da leitura da palavra, nós vamos entrar na explicação. Vamos entender versículo por versículo, para que o Espírito Santo ministre ao nosso coração aquilo que Deus quer nos ensinar através deste texto tão profundo. Vamos começar. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Paulo nos chama a entregar toda a nossa vida a Deus. Quando ele fala de apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, ele está dizendo que cada atitude, escolha e comportamento deve expressar nossa devoção. Não é algo momentâneo, mas diário. Esse é o verdadeiro culto racional, uma vida inteira consagrada ao Pai. Romanos, versículo 2. Aqui Paulo nos alerta para não nos conformarmos com o padrão deste mundo, que tenta moldar nossos pensamentos e enfraquecer nossa fé. Ele nos chama para a transformação, pela renovação da mente, que acontece quando deixamos a palavra de Deus governar nossos pensamentos. Assim discernimos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Romanos, versículo 3. Paulo nos ensina sobre humildade. Ele nos lembra que tudo o que temos vem da graça de Deus e que ninguém deve se considerar melhor do que o outro. Cada pessoa recebeu uma medida de fé e dons diferentes. A humildade nos protege do orgulho e nos coloca no lugar certo diante de Deus e das pessoas. Romanos, versículos 4 e 5. Assim como um corpo tem muitos membros, e cada membro tem sua função, assim também é a igreja. Cada cristão tem um papel importante. Somos diferentes, mas pertencemos ao mesmo corpo em Cristo.
Isso significa que precisamos uns dos outros e que ninguém deve caminhar sozinho. Romanos, versículos 6 ao 8. Paulo fala sobre os dons espirituais e como devem ser usados. Quem profetiza deve fazê-lo com fé. Quem serve deve servir com dedicação. Quem ensina deve ensinar com clareza. Quem exorta deve exortar com coragem. Quem contribui deve contribuir com generosidade. Quem lidera deve liderar com zelo. Quem exerce misericórdia deve fazê-lo com alegria. Deus não quer apenas que façamos, mas que façamos com o coração certo. Romanos, versículos 9 e 10. Paulo nos chama a viver um amor verdadeiro, sem fingimento. Ele nos manda rejeitar o mal e abraçar o bem. Também nos instrui a amar uns aos outros com carinho e honra, tratando cada pessoa com respeito e consideração. Esse tipo de amor constrói relacionamentos saudáveis. Romanos, versículo 11. Paulo diz para não sermos preguiçosos ou negligentes, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor com entusiasmo. Ele nos chama a viver a fé com entrega, disposição e paixão. Romanos, versículo 12. Aqui temos 3 pilares essenciais da vida cristã. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Esperança nos fortalece. Paciência nos sustenta. Oração nos conecta com Deus. Esses 3 pilares mantêm o cristão firme, seja qual for a circunstância. Romanos, versículos 13 ao 15. Paulo nos chama a viver a fé no cotidiano, a ajudar os santos em suas necessidades, praticar hospitalidade, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram, ser humilde, caminhar em unidade. Aqui vemos o cristianismo vivido na prática, com empatia, compaixão e simplicidade. Quando olhamos para este trecho de Romanos, capítulo 12, percebemos que Paulo não está apenas ensinando doutrina, mas mostrando um estilo de vida. Ele descreve como deve ser o comportamento de alguém que foi alcançado pela graça e que deseja viver uma fé verdadeira. A primeira verdade, prática que aprendemos é que Deus não quer apenas palavras ou intenções. Ele quer uma entrega real. Apresentar o corpo como sacrifício vivo significa colocar nossas escolhas, atitudes e rotina diária diante do Senhor. A fé que transforma não acontece apenas no culto ou na leitura bíblica. Ela acontece quando decidimos agradar a Deus nas pequenas coisas do dia. Quando Paulo fala sobre renovação da mente, ele está nos lembrando de que nossos pensamentos influenciam nosso comportamento. Se a mente não muda, a vida também não muda. Por isso, precisamos permitir que a palavra molde nossos valores, nossas decisões e a forma como enxergamos o mundo. Uma mente renovada produz frutos visíveis. Quando você começa a pensar como Cristo pensa, suas atitudes começam a refletir Cristo também. A humildade é outro aspecto central nesta reflexão. Paulo deixa claro que ninguém deve se achar maior do que o outro, porque tudo o que temos vem da graça. Isso nos ensina que precisamos tratar as pessoas com respeito, sem orgulho, sem comparação e sem vaidade. Humildade não é se diminuir, é reconhecer que dependemos de Deus e que cada irmão tem um valor especial no corpo de Cristo. Quando vivemos assim, a unidade se torna natural. Paulo também nos lembra que cada pessoa possui dons diferentes. Deus distribuiu habilidades de forma variada e intencional. Isso significa que ninguém é inútil e ninguém é completo sozinho. A prática dessa verdade nos leva a servir com alegria, usar nossos dons com sinceridade e ajudar a fortalecer o corpo de Cristo. Quando cada um faz a sua parte, a igreja cresce e o reino avança. O amor sincero é outro fundamento essencial. Amar sem fingimento significa amar sem esperar algo em troca. Amar com verdade, amar com atitudes. E esse amor se manifesta quando rejeitamos o mal, abraçamos o bem e cuidamos uns dos outros. Quando tratamos as pessoas com honra, criamos um ambiente onde Cristo é visto através das nossas ações. Paulo também nos chama a ter fervor espiritual. Isso significa servir ao Senhor com disposição, com alegria e com constância, mesmo quando a vida está difícil.
A vida cristã não combina com acomodação. O fogo do Espírito deve nos manter motivados, firmes e dedicados. Os 3 pilares apresentados no versículo 12 são uma chave poderosa para a vida prática. Alegrar-se na esperança nos mantém positivos em meio ao caos. Ser paciente na tribulação nos dá força para suportar processos difíceis sem perder a fé. Perseverar na oração nos mantém conectados com Deus, que é a fonte de toda a direção. Quando vivemos esses 3 princípios, nossa vida espiritual se fortalece. Por fim, Paulo mostra como viver a fé no cotidiano, ajudar os necessitados, receber pessoas, celebrar as vitórias dos outros. Se compadecer da dor alheia e andar com humildade são atitudes que demonstram o caráter de Cristo em nós. A fé verdadeira aparece na forma como tratamos as pessoas. Amor, compaixão, respeito e unidade são marcas de quem realmente entendeu o Evangelho. Essa reflexão nos convida a olhar para dentro. Será que estamos vivendo essa entrega? Será que nossa mente está sendo renovada? Estamos usando nossos dons com dedicação? Estamos amando de forma sincera? A palavra nos chama para uma vida mais profunda, mais madura e mais parecida com Cristo. Ao chegarmos ao final desta meditação, percebemos que Romanos, capítulo 12, não é apenas um conjunto de orientações, mas um convite. Um convite para uma vida mais forte, mais madura e mais alinhada com a vontade de Deus. Paulo nos mostra que a verdadeira transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ela começa na mente, alcança o coração e transborda para as atitudes. Por isso, tudo o que aprendemos aqui não deve ficar apenas no entendimento, mas precisa ir para a prática. A vida cristã é feita de escolhas diárias. Escolhemos servir a Deus, escolhemos amar de forma sincera, escolhemos usar nossos dons para edificar o corpo de Cristo. Escolhemos permanecer firmes na esperança e escolhemos caminhar com humildade. Cada decisão molda quem nos tornamos diante do Senhor. E quando obedecemos a esses princípios, nossa fé se torna viva, forte e contagiante. Este texto também nos lembra que não estamos sozinhos, somos parte de um corpo. Deus nos chamou para viver em unidade, ajudando uns aos outros, carregando cargas, se alegrando e chorando juntos. Quando vivemos assim, o mundo vê Cristo através de nós. E esse testemunho tem poder para transformar vidas. Agora que entendemos a mensagem deste capítulo, o momento de oração se torna ainda mais especial, porque não oramos apenas com palavras, mas com entendimento. Vamos colocar diante de Deus tudo o que ouvimos, entregar nossas áreas que precisam ser transformadas e pedir que o Espírito Santo acenda em nós um coração humilde, fervoroso e cheio de amor. Prepare agora o seu coração. Fique em um ambiente de reverência. Vamos falar com o nosso Deus, que nos chama, nos ensina e nos molda dia após dia. Este é o momento de abrir a alma diante dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora na tua presença com temor e reverência. Te agradecemos por esta palavra que ouvimos e por tudo o que o Senhor falou ao nosso coração. Te louvamos porque a tua voz nos chama para uma vida de entrega, de amor e de transformação. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo nos guia, nos instrui e nos fortalece todos os dias. Pai querido, eu oro agora por cada pessoa que assistiu a este vídeo. Visita este homem, visita esta mulher, visita esta família. Toca, Senhor, no coração de cada um. Que o teu cuidado, a tua graça e a tua paz estejam presentes em cada lar. Abençoa a vida espiritual, a saúde, as emoções e os caminhos de cada pessoa que está acompanhando esta oração. Que o teu favor se manifeste de forma real e visível. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos erros, pelos pensamentos contrários à tua vontade, pelas atitudes que não agradaram ao teu coração. Purifica-nos com o teu sangue e renova em nós um espírito reto. Dá-nos sabedoria para escolher o que é certo e coragem para permanecer firmes nos teus caminhos. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo diante de ti. Pai amado,
Nós te damos graças por tudo o que o Senhor já fez e por tudo o que ainda vai fazer. Obrigado pelas vitórias, pelas portas abertas, pelos livramentos, pelo cuidado diário e pela tua presença que nunca nos abandona. Reconhecemos que dependemos completamente de ti. E eu te peço, Senhor, derrama a tua bênção sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Que o Senhor fortaleça os cansados, console os aflitos, restaure os que estão feridos, dê direção aos que estão confusos e renove a esperança daqueles que estão desanimados. Estende a tua mão poderosa sobre cada família representada aqui. Que haja paz, união, cura, provisão e proteção. Que esta palavra produza frutos na vida de todos. Que haja transformação verdadeira. Que a mente seja renovada. Que o amor seja sincero. Que o coração seja humilde. E que cada pessoa viva aquilo que o Senhor planejou. E se esta mensagem abençoou a sua vida, eu te peço com carinho, se inscreva neste canal, deixe o seu comentário e compartilhe esta oração com outras pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.